Você disse em um relatório anual de 1996 que a maioria dos investidores vai descobrir que a melhor forma de possuir ações ordinárias é por meio de um fundo de índice, ou ETF, que cobre taxas mínimas. Então, tenho duas perguntas. Primeiro, existem muitos fundos de índice diferentes que mantêm cestas de ações variadas. Quais critérios você usaria ou recomendaria para selecionar um fundo de índice apropriado? Segundo, o índice de preço sobre lucro do SP500 está significativamente mais alto do que sua média histórica. Quais critérios o investidor deveria usar ao comprar esse índice? Eu diria que, em termos de fundo de índice, eu investiria em um bem amplo, como o S&P 500, desde que não estivesse colocando todo o meu dinheiro de uma vez. Se eu fosse investir em um fundo de índice em quantias relativamente iguais ao longo de um período de 20 ou 30 anos, essa seria uma boa escolha. Eu escolheria esse fundo e sei que a Vanguard tem custos muito baixos. Tenho certeza de que existem vários outros que também têm, mas não olhei todo o campo. Eu também tomaria muito cuidado com os custos envolvidos, porque tudo que eles estão fazendo para você é comprar aquele índice. Acho que as pessoas que investem nesses fundos de índice, em média, terão melhores resultados do que as pessoas que investem em fundos com custos mais altos. É uma questão matemática. Se você tem uma grande porcentagem de fundos sendo geridos institucionalmente e uma grande quantidade de instituições cobra muito dinheiro para fazer isso e outras cobram pouco, elas vão obter resultados brutos muito semelhantes, mas resultados líquidos diferentes. Eu recomendo a todos vocês que leiam os livros de John Bogle. Ele escreveu alguns livros nos últimos 5 anos, eu não me lembro os títulos, mas são livros muito bons e qualquer pessoa que invista em fundos deveria ler esses livros antes de investir. Ou, se você já investiu, ainda assim deve ler os livros. E isso é tudo que você precisa saber sobre investir em fundos. Eu escolheria um índice amplo, mas não colocaria uma grande quantia de uma vez. Eu faria isso ao longo de um período de tempo, porque a própria natureza dos fundos de índice diz: acho que os negócios vão se sair bem ao longo de um período razoavelmente longo, mas não sei o suficiente para escolher os vencedores, e não sei o suficiente para escolher os momentos vencedores. E não há nada de errado nisso. Eu não sei o suficiente para escolher os momentos vencedores. Ocasionalmente, acho que sei o suficiente para escolher um vencedor, mas não frequentemente. E certamente não consigo percorrer uma lista dizendo: este é um vencedor e este não é, e assim por diante. Então, a coisa mais importante a se fazer se você tem uma sensação geral de que os negócios são um lugar razoável para colocar seu dinheiro por um longo período de tempo, é investir ao longo de um longo período de tempo e não fazer nenhuma aposta implícita ao colocar um grande montante de uma vez. Quanto aos critérios sobre quando você deveria ou não investir, não acho que haja critérios excepcionais sobre isso. Não acho que o índice preço por lucro, por exemplo, determine as coisas. Não acho que o índice preço/valor contábil ou preço/vendas determine nada. Na minha opinião, não há nenhum único indicador que eu possa lhe dar, ou que qualquer outra pessoa possa lhe dar, que diga: este é o melhor momento para comprar ações, ou não comprar ações, ou qualquer coisa do tipo. Não é tão simples assim. Por isso você recorre a um fundo de índice, e por isso compra ao longo do tempo. Não é tão simples assim. Você não pode conseguir isso lendo uma revista. Você não pode conseguir isso assistindo televisão. Você adoraria ter algo que dissesse: se o PE estiver abaixo de 12 ou algum número, você compra. E se estiver acima de 25, você vende. Mas não funciona assim. Não é tão fácil. É um negócio mais complexo do que isso. Investir não é tão simples assim. Então, se você está comprando um fundo de índice, você está se protegendo contra o fato de que não sabe as respostas para essas perguntas. Mas você acha que pode se sair bem ao longo de tempo sem saber as respostas. Mas que tem que acreditar nisso para reconhecer esse fato. E se você for uma pessoa jovem e tiver a intenção de economizar uma parte da sua renda ao longo do tempo, eu diria para você simplesmente escolher um índice muito amplo. Eu provavelmente escolheria o S&P 500, porque acho que se você começar a ir além disso, começa a achar que deveria investir em small caps em um momento,
ou large caps em outro ou outras ações. E assim que você faz isso, você entra num jogo que você não conhece, que sabe que não está preparado para jogar. Uma segunda preocupação é que as ações ordinárias podem se tornar tão caras que se você comprasse fundos de índice, você não esperaria ter um desempenho bom. Eu não pensava que viveria o suficiente para achar que isso fosse provável, mas agora acho que isso pode acontecer. Provavelmente elas poderiam chegar a um nível e permanecer lá por um longo tempo. Nesse caso, você poderia ganhar 3 ou 4%, mas haveria algo muito melhor do que isso em circunstâncias como essas. Por exemplo, no Japão, onde algo parecido com isso aconteceu, o retorno de possuir um bom índice nos últimos 13 ou mais anos foi negativo. E se algo tão horrível como isso acontecesse aqui, seria concebível? Acho que a resposta é sim. Mas a opção no Japão agora é ter depósitos em um banco ou possuir títulos japoneses com taxas entre 0 e 1%, ou 1,5%. Então, se todas as taxas se tornarem muito baixas, o que significa que as ações estão sendo negociadas muito altas, isso apenas significa que você vive em um mundo diferente do que existia há 20 ou 30 anos atrás, quando, de forma geral, o capital era remunerado de maneira mais vantajosa.